Saúde, amada igreja, na graça e na paz de Jesus, amém? Muito feliz por mais uma oportunidade de poder compartilhar a palavra do Senhor dos amados. Estive esta semana estudando algumas mensagens, alguns textos, e tiramos dali, baseamos dali aquilo que vamos trazer nesta noite para os irmãos. Estamos passando por dificuldades políticas, talvez um número pequeno de pessoas hoje à noite é reflexo de pessoas que queiram ficar atualizados no sim ou no não, mas cremos que a nossa vida em primeiro lugar está nas mãos de Deus, amém? Amém. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nossa luta, então, é para levar Senhor Jesus a ser adorado por todo o nosso Brasil e entregar o nosso Brasil nas mãos do nosso Senhor Jesus, porque nós cremos que assim a nossa nação será feliz, assim nós seremos felizes. Domingo passado nós pregamos à igreja também, pela manhã, e nós falamos sobre a necessidade de nós vencermos a nós mesmos. Falamos sobre a necessidade de nós vencermos a nossa vontade. Necessidade de nós vencermos o pecado que, infelizmente, muitas vezes faz parte das nossas vidas. Também falamos na semana passada que, normalmente, somos nós os responsáveis sobre aquilo que acontece na nossa vida. Boas ou más decisões geram situações que temos e que teremos que enfrentar na nossa vida. Decisões boas que tomamos e más decisões que tomamos. Quem sabe atitudes, palavras, gerem em nós lutas que estamos enfrentando neste momento, consequência de muitas vezes uma palavra maldita, ou quem sabe uma atitude, infelizmente, não muito bem pensada. O maior responsável pelo nosso sucesso ou fracasso, e aqui eu não estou falando no âmbito espiritual, mas estou falando no âmbito nosso como cidadão, como ser humano, somos nós mesmos. Porém, pela fé, aqui falando da forma espiritual, trazendo para o espiritual, quanto mais próximas de Deus, maiores as vitórias. Quanto mais próximo de Deus, maior a força para enfrentar os problemas. Quanto mais próximo de Deus, maior a força para enfrentar as dificuldades. Quanto menos realizamos a nossa vontade e buscamos a vontade de Deus em primeiro lugar, maiores são as vitórias em nossas vidas. Você crê nisso? Quero dizer também que no âmbito espiritual, meus queridos, nós somos mais do que vencedores. A vitória já é da igreja de Cristo Jesus. A vitória já é nossa. A maior vitória é chegarmos no último dia e temos ali o convite: entre, amado do meu Pai. A maior vitória é sabemos que temos a salvação em Cristo Jesus. Mas eu quero chamar a atenção dos amados a uma situação. Claro que existem questões que não estão sob o nosso controle. Existem situações que nós não conseguimos controlar. Pessoas querendo puxar o nosso tapete no trabalho. Acontece isso com você? Comigo já aconteceu algumas vezes. Pessoas querendo puxar o teu tapete na faculdade, puxando o teu tapete, não chamando você para fazer parte do grupo, não chamando você para a apresentação do trabalho. Como nós ouvimos nesta manhã, e foi uma manhã muito abençoada, pastor Calil trouxe uma palavra impactante ao nosso coração. A igreja está sendo perseguida no Iraque. Guerra, dificuldade, problemas. E até mesmo hoje pela manhã nós ouvimos que um carro-bomba foi colocado atrás de uma igreja
e pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus e pelo poder de Deus, só quebrou o forro. Não aconteceu nada na igreja até hoje, aquela igreja local, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Existem batalhas que nós enfrentamos como igreja, sim. Existem batalhas que nós enfrentamos e que dizem respeito a nós mesmos, mas também existem batalhas que nós enfrentamos como família, não é verdade? Nós enfrentamos batalha junto com as pessoas que nós amamos. Talvez você esteja enfrentando uma batalha com o seu esposo. Talvez você esteja enfrentando uma batalha com a sua esposa. Talvez você esteja enfrentando uma batalha com o seu filho, com um tio, com uma tia, uma enfermidade. Alguém que não está querendo se prostrar e entregar a sua vida ao Senhor. E muitas vezes, quando enfrentamos batalhas com aqueles que nós amamos, parece que a dor é maior, não é verdade? Os pais que estão aqui, quando os nossos filhos ficam doentes, parece que a dor é maior em nós mesmos, porque nós queremos ver eles bem. Existem batalhas, amados, que são de cunho espiritual. E eu queria que você pudesse ter uma certeza no teu coração que batalhas espirituais acontecem. Talvez você seja um crente muito racional, mas as batalhas espirituais são reais. E nós devemos enfrentar as batalhas espirituais como soldados, junto com o nosso general, que é Cristo Jesus. Meus amados, mesmo que você não entenda isso, o inimigo das nossas almas está o tempo todo querendo nos tirar do alvo. O inimigo das nossas almas está o tempo todo querendo nos tirar do caminho que Deus tem preparado para mim e para você. O texto bíblico diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades. Então realmente a guerra é espiritual. Mas uma coisa eu tenho certeza, e não é uma certeza vaga, não é uma certeza superficial, mas é uma certeza absoluta. Em Cristo somos vitoriosos. Caminhando com Cristo, somos vitoriosos. Podemos ter atitudes certas, podemos ter atitudes erradas, sendo responsabilidade nossa, sendo batalha espiritual, sendo artimanha de Satanás, sendo problema com familiares, ou pessoas tentando puxar o nosso tapete. Vitória e insucesso, infelizmente, faz parte da nossa vida. Fala aí para a pessoa que está do teu lado, o pastor gosta de fazer isso. Vitórias e insucessos fazem parte da nossa vida. Eu gostaria de falar o contrário, meus irmãos. Eu gostaria de falar que as derrotas não virão, mas as vitórias virão, as derrotas virão, porque ambas fazem parte do roteiro da nossa vida. Porque a palavra de Deus mesmo diz que no mundo nós teríamos aflições. Muitas vezes nós não conseguimos viver de tal forma que a nossa vida seja lírios e um caminho de flor. E mesmo quando a nossa vida é uma vida de rosas, eu quero que você saiba que rosas também têm espinhos. E os espinhos também fazem parte das nossas vidas. Por isso que nós precisamos aprender a viver com os nossos erros. Nós precisamos olhar para o nosso fracasso como uma oportunidade de aprender e de crescer como cidadão, como pessoa, como cristão. Nós precisamos olhar o nosso contexto de vida. E amado, nós precisamos ser fortes diante dos insucessos da vida. Nós precisamos ser fortes diante dos problemas. Salomão diz em Provérbios 24:10, um texto muito interessante: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Algumas frases de alguns pensadores.
A diferença entre as pessoas medianas e os grandes empreendedores é a sua percepção e a sua reação diante do fracasso. A vida é 10% daquilo que acontece comigo e 90% de como eu reajo a isso. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, em várias situações Israel passou por derrotas e passou por vitórias. E Israel nos dá uma grande lição quanto ao que fazer com derrotas e com vitórias, e de como lidar com tudo isso. E nessa noite, meus queridos, através da palavra de Deus e através de um exemplo do povo de Israel, nós vamos aprender, seguindo as orientações de Deus, como nós podemos transformar os fracassos e as derrotas e as dificuldades em vitória, para a honra e glória do Senhor. Abra sua Bíblia em Josué 7, do versículo 1 até o versículo 13. Ligue o seu celular e coloque em Josué 7, de 1 a 13. Tema da mensagem dessa noite: transformando o fracasso em vitória. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que ficava perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie 1, 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga. Chegaram a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com a autoridade de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, porque fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão, eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei, e eles apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguiram resistir os inimigos. Fogem deles, porque se tornaram merecedores de sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem no meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifique-se para amanhã, pois assim o Senhor Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Ó Israel, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos, enquanto não os retirarem. Josué 8:1. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não se desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai, e eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Josué 8, 25 e 26.
12.000 homens e mulheres caíram mortos naquele dia, era toda a população de Ai, pois Josué não recuou a lança até exterminar todos os habitantes de Ai. Amados, esse texto nos traz grandes lições de como transformar o fracasso e a derrota em vitória. Mas o interessante é que, se nós olharmos alguns versículos atrás, alguns capítulos anteriores, nós vemos Josué e o povo de Israel realizaram um dos maiores prodígios de guerra que um país poderia ter tido naquela época. Eles derrotaram nada mais do que Jericó. Israel obteve uma grande vitória contra a poderosa cidade de Jericó. Muralhas altas, altamente fortificadas, intransponíveis, mas de uma forma sobrenatural, através do Deus de Israel, de uma forma milagrosa. O que aconteceu com as muralhas de Jericó? Vieram abaixo, caíram. E agora o interessante é o seguinte, que um adversário bem mais fraco, um adversário bem menos poderoso, Israel é derrotada, e derrotada de forma humilhante, porque perder para aquele povo tão pequeno era uma derrota humilhante, tão humilhante, que Josué ficou desesperado, pensou assim: se nós perdemos para Ai, fomos derrotados por Ai, os outros povos vão vir e vão nos destruir. Interessante é que, quando nós olhamos o povo de Israel, vemos que ele está ao lado de Deus, quando ele faz a vontade de Deus, quando ele obedece a Deus, o povo vive em vitória. Porém, neste momento com Ai, a derrota aconteceu. E por que a derrota aconteceu, amados? Pecado. Pecado no meio do povo. Pecado de Acã. O pecado ele foi investigado. O pecado ele foi identificado. O pecado ele foi confessado. O pecado ele foi julgado. E o pecado ele foi punido. Se apossaram de coisas que Deus falou, é para destruir e não é para pegar nada. Eles foram lá e pegaram algumas coisas. Quantas vezes Deus nos dá orientações e ordens e nós desobedecemos ao nosso Deus? E infelizmente, por causa do pecado, muitas vezes nós somos derrotados também. Mas daí Israel precisava continuar a marchar. Ai precisava ser derrotado e enfrentado. Pelo seu pecado, Israel foi derrotado na batalha, mas ele precisava continuar guerreando. E nós precisamos trazer isso para a nossa vida também, amados. Precisamos continuar guerreando em nossas vidas. Mesmo quando a derrota acontece em nossas vidas, precisamos voltar a guerrear. E o pior erro que nós podemos cometer é, em meio a uma derrota, em meio a perder uma batalha, é não tentar outra vez. Não estou falando em pecado agora, mas você não foi aprovado no vestibular, você não deve se sentir derrotado. O próximo ano existe outro vestibular. Eu conheço um colega meu que é médico hoje, e meus queridos, ele reprovou 8 vezes o vestibular. E na 9ª vez ele foi aprovado. Depois de 30 e poucos anos, hoje ele é médico, bem sucedido, financeiramente bem posto em meio à sociedade. Mas se ele se considerasse derrotado na primeira vez que ele reprovou no vestibular, hoje ele estaria em qualquer outra profissão e não naquela que ele tanto sonhou, que foi a medicina. Quero dizer o seguinte: você errou, você está errando. Quero te dizer que Deus nesta noite quer te dar uma nova oportunidade para você acertar
e não ser mais derrotado, mas vencer essa batalha. Se a culpa é sua, o Senhor nesta noite quer lavar a sua vida com o sangue do Cordeiro, tirar todo o pecado e Ele trazer na sua vida a vitória. Deus nessa noite está te dando a oportunidade de continuar a batalha e de transformar a derrota em vitória. Na palavra de Deus nós aprendemos a recomeçar sempre. Caímos, mas podemos recomeçar. Agora tem um detalhe, meus queridos. Se recomeçarmos conforme o nosso querer, provavelmente seremos novamente derrotados. Mas o Senhor nessa noite está nos dando a oportunidade de recomeçarmos, mas de acordo com a sua vontade, da forma de Deus. E olhando para esse texto que nós lemos, nós podemos tirar algumas lições de como transformar fracasso em vitórias. E a primeira atitude, nós vamos falar 4 atitudes. A primeira atitude é: precisamos consertar o que está errado. Você quer transformar a derrota em vitória? Comece consertando aquilo que está errado e colocando aquilo que está certo. Mas os israelitas foram infiéis, versículo 1 diz isso. Eles pegaram coisas que eram consagradas, Acã pecou. O Senhor disse a Josué no versículo 10: levante-se porque você está aí prostrado. No versículo 11 ele diz assim: Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Mas no versículo 13 a palavra do Senhor diz assim: vá, santifique o povo. Vá, santifique o povo. Meus queridos, muitas vezes nós queremos tampar o sol com a peneira em nossas vidas. Tem algo errado na tua vida? Você tem consciência disso? Tem algo errado na minha vida? Amados, passou da hora de nós consertarmos isso diante do nosso Deus. Esta palavra não é apenas para Israel daquele tempo, mas para o Israel de Deus hoje, que somos nós, Igreja Batista do Cajuru. Vá e santifique o povo. Ser santo significa ser separado. Ser santo significa ser separado do pecado. Ser santo é aquilo que o nosso Deus espera de nós como igreja. Meus queridos, como infelizmente nós, e não importa a faixa etária, adolescentes, crianças, jovens, adultos, como nós infelizmente flertamos com o pecado o tempo todo, nos considerando muitas vezes fortes o suficiente para não cair. De repente nós nos vemos fracos e caímos. Santifiquem-se hoje, é a palavra de Deus para nós. João 17,17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Hebreus 12,14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Amados, Deus dá uma vitória incontestável sobre Jericó para o povo de Israel, mas o pecado de uma pessoa do povo tirou deles uma vitória bem mais fácil contra Ai. Acã pega para ele coisas que aos olhos humanos eram boas, porque riquezas, ouro, prata, bens, vamos ser honestos, aos nossos olhos não são coisas boas. Se você não gosta de ouro, pode doar para mim. Nós achamos isso bom, amados, ter dinheiro, bens, mas muito melhor do que riquezas, ouros e bens é obedecer ao nosso Deus. E o povo desobedeceu a Deus e trouxe por consequência uma derrota. Quantas vezes não agimos assim? Justificamos muitas coisas que fazemos para aprovar situações em nossas vidas.
Eu errei aqui, porque eu tinha que fazer isso aqui. Amados, pecado é pecado, erro é erro, não existe justificativa. Aquilo que é contra a vontade de Deus não deve ser feito, não importam as justificativas. Não, eu estou fazendo isso para um bem maior, não existe pecado para um bem maior. Quem sabe isso, que aparentemente é bom para você, mas ruim aos olhos de Deus, tem te levado para a derrota. E se você tem vivido longe da santidade e tem vivido junto com o pecado, tenha certeza de uma coisa: provavelmente a derrota virá na tua vida. Deus é amor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque Deus é misericordioso. Glória a Deus por isso. Deus é gracioso, mas Deus também é justo. E a justiça dele se manifesta sobre todos nós, porque a vontade dele é soberana sobre a terra. Primeira atitude: conserte o que está errado. Vá e santifique o povo. Você quer dar um novo rumo para a sua vida? Você quer transformar as derrotas em vitórias? Palavra-chave: santificação. Palavra-chave: busque a vontade de Deus sobre a tua vida. Esta é a primeira atitude. Mas existe a segunda atitude. Precisamos, em meio às derrotas e dificuldades, nos animar no Senhor. Buscar ânimo no Senhor, não em nós mesmos, não em nossa capacidade, mas nos animar no Senhor. No versículo 1 do capítulo 8 dizia assim: e disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não se desanime. O fracasso veio na sua vida, na sua família, no seu trabalho. E amados, todo fracasso, toda derrota, toda dificuldade gera desânimo nas nossas vidas. Nós somos seres humanos. Quero dizer para você que algumas doenças existem sim, depressão existe sim, e precisa ser tratada como uma doença. Existem situações que se levantam contra nós e nós não conseguimos controlar. Mas Deus sabia que o motivo do fracasso era o pecado. Mas esse mesmo Deus pede para que o povo não se desanime. Vocês pecaram, a derrota veio. A palavra do Senhor é a seguinte: sigam a minha voz, façam a minha vontade, que eu darei a vitória a vocês. Então nesta noite meu amado, não se desanime, ouça a voz do Senhor, ouça as orientações do Senhor, que em nome de Jesus, Ele nos dará a vitória em Cristo Jesus. Sem seguir a voz do Senhor, sem fazer a vontade do Senhor, nós não conseguiremos a vitória. Vamos levantar a nossa cabeça. O Senhor está falando para nós hoje: não se desanime. A força do meu povo é aquela que vem do meu trono de graça. Nas derrotas, nas vitórias, nós precisamos nos animar do Senhor. Quem sabe, até mesmo aquilo que você tem enfrentado não é fruto de pecado. Talvez aquilo que você tem enfrentado é fruto de batalhas espirituais. Talvez aquilo que você tem enfrentado é fruto de problemas de relacionamento dentro de casa, e essa palavra também é para você. Não desanime. Meu querido, não desanime. Jeremias 29:11, a palavra do Senhor nos diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e de não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Glória a Deus por isso. Salmo 138:3 diz assim: quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. 2 Timóteo 1:7 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor
de equilíbrio. Você crê na palavra do Senhor? Não desanime. Busque a força na voz e no amor do nosso Deus. Terceira atitude, para transformarmos as dificuldades, os fracassos em vitória. Precisamos seguir as estratégias do nosso Deus. Parte B do versículo 1 do texto que nós acabamos de ler, do capítulo 8, o Senhor fala assim para Josué: leve todo o exército com você e avance contra Ai. Meus queridos, Deus sempre tem um plano estratégico para cada um de nós e para o seu povo. Deus tem um plano para você. Deus tem um caminho para você. O plano de Deus, o caminho de Deus pode ser até não o mais curto, não o mais fácil, mas o plano e o caminho de Deus para nós, se seguirmos conforme as estratégias do Senhor, só tem um fim: a vitória, o contentamento, a alegria, o gozo de saber que estamos no melhor lugar possível que nós podemos estar, que é no centro da vontade de Deus. Talvez não seja riquezas materiais, talvez não seja prosperidade financeira, mas estar no centro da vontade de Deus. Você quer mais prazer do que isso? A paz que inunda o nosso ser. Em sua primeira investida contra Ai, Josué seguiu o conselho dos homens. O que os homens falaram para ele, amados? Use apenas uma força do exército. Leve lá 1.000, 2.000, 3.000 homens no máximo, que a gente já dá um couro naquele povinho. Vai tranquilo. Mas o Senhor tinha planos diferentes. E agora Ele diz: leve todo o exército com você. Deus ordena Josué a usar todo o seu potencial de guerra. A estratégia divina tomou por base a derrota anterior, pois Deus ensina a transformar fracasso em sucesso. Eu quero dizer uma coisa para nós como igreja: nós temos que estar armados com tudo aquilo que Deus tem separado para nós. Podemos ler o texto da armadura de Deus. Toda a armadura do Senhor tem que estar vestida em cada guerreiro aqui dentro. Nós não podemos minimizar o poder e a artimanha dos nossos inimigos. Temos que estar preparados o tempo todo. Temos que estar capacitados o tempo todo. Temos que buscar estar cheios do Espírito Santo. Estamos cheios da palavra do Senhor. Estamos em oração. Amados, estamos em batalha. Nós não devemos poupar. Nós devemos levar tudo aquilo que nós temos. Devemos sair da igreja e durante a semana pensar da seguinte forma: eu estou em batalha espiritual, mas eu sou mais do que vencedor em Jesus. Por isso todas as armas que Deus tem me dado, eu estarei levando comigo. Não confie em estratégias de homens, porque o sucesso para a tua vida vem do nosso Deus. Josué poderia seguir o seu conhecimento militar. Os irmãos acham que Josué era um homem que não tinha experiência militar? Grande experiência militar Josué tinha. Josué poderia mais uma vez seguir o conselho do povo, e o povo poderia falar assim: Josué, 3.000 homens, só morreram 36, se nós levarmos 10.000 homens, nós acabamos com esse povo, nós somos milhões aqui, deixa a gente aqui, leva só 10.000, mas não, Josué resolveu obedecer ao Senhor. Você conhece pessoas que não aprendem com seus próprios erros? Talvez sejamos nós, eu e você. Mas Josué aprendeu com o erro dele. Que nós possamos aprender com os nossos erros. Como é fácil, olhando para esse texto, olhar a situação por fora e falar assim: claro que Josué tinha que obedecer a Deus, claro que Josué tinha que obedecer a Deus em tudo, claro que Josué tinha que obedecer porque ele tinha certeza que a vitória viria, era a palavra de Deus.
Mas fica a pergunta para nós nessa noite: o porquê que nós não obedecemos então? Por que através de atitudes erradas que nós tomamos umas atrás das outras, e muitas vezes as mesmas atitudes erradas, não aprendemos e começamos a ter as atitudes certas? Qual que é a estratégia de Deus para a tua vida? Qual que é a estratégia de Deus para a tua vida agora? Você sabe? Você sabe aquilo que Deus tem preparado para você? Você está colocando em prática os sonhos de Deus para a tua vida? Não? E a pergunta para mim também é: vamos querer quebrar a cara de novo? Se você não sabe, talvez seja porque você não está procurando conhecer e ter intimidade com Deus, porque Ele se revela a nós. Coloque em prática as estratégias de Deus sobre a tua vida. Não deixe nenhuma delas sem ser efetivada na tua vida, porque a oportunidade que Deus está nos dando de, através de pequenas derrotas, o Senhor nos dá grandes e tremendas vitórias. Quarta atitude: precisamos agir confiado nas promessas de Deus. Não podemos dar um passo sequer sem estarmos confiados nas promessas de Deus. A parte C do versículo 8 diz assim: olha que eu entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Amados, não tinha acontecido a guerra ainda. Eles tinham perdido a primeira e a segunda não tinha acontecido, mas Deus já tinha feito uma promessa ao seu povo, que entregaria na mão de Josué e do povo de Israel o rei de Ai, os soldados, o povo, a cidade e toda aquela terra. Sabe de uma coisa? As vitórias do Senhor vêm para aqueles que se apropriam das suas promessas. Você tem que se apropriar das promessas do Senhor. Mas para que as promessas do Senhor se cumpram na nossa igreja, para que as promessas do Senhor se cumpram nas nossas vidas, meus queridos, nós precisamos agir, e precisamos confiar, e precisamos ter fé. Hebreus 4:2, porque também a nós foram anunciadas as boas obras, como se deu a eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Meus queridos, não adianta nada ouvirmos mensagens após mensagens, domingo após domingo, célula após célula, se não estamos ouvindo. Com o que? Com os ouvidos da fé, com os olhos da fé, se apropriando das promessas do Senhor. E isso não é ser pentecostal. E se isso é ser pentecostal, nós devemos ser. Porque se apropriar das promessas de Deus é algo que é para o povo de Deus, para os escolhidos, e somos nós. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o combustível da vitória. Quem sabe estamos tendo lutas e derrotas em nossa vida, porque não estamos praticando a fé, porque não estamos nos apropriando das promessas do Senhor. Nessa noite, nós devemos pedir mais fé ao nosso Deus. Clame ao Senhor, peça para que a fé seja multiplicada no teu coração, peça para que o Senhor derrame sobre você a sua graça, e derrame sobre você a sua fé. Meus queridos, muitas vezes, por questões tão pequenas, nós perdemos a nossa fé, batalhas tão pequenas, nós perdemos a nossa fé, mas existem algumas ilustrações bem interessantes. George Washington perdeu 2/3 das batalhas que ele lutou. George Washington perdeu 2/3 das batalhas que ele lutou, mas ganhou a guerra depois que tornou-se presidente dos Estados Unidos. Nós podemos perder batalhas, mas a guerra não está perdida.
porque a guerra nós já somos mais do que vencedores. Você quer ver outra ilustração bem interessante? Napoleão Bonaparte formou-se em 42º lugar numa classe de 43 alunos onde ele estudava. Então ele era o penúltimo aluno, ele era é uma palavra que não existe no português, mas eu vou falar, menos pior. Mas sabe o que é interessante? Depois que ele saiu do colegial, eu não estou dizendo que ele está certo ou que ele está errado, mas ele conquistou toda a Europa. Tem um escritor romancista americano chamado John Presley, o pessoal que fala inglês aí me ajude. Ele escreveu 564 livros, mas antes do seu primeiro livro ser publicado, ele recebeu 753 cartas de editores rejeitando o seu livro para ser publicado. Ele mandou para 753 editoras o seu livro e o livro não foi aceito. Depois disso, ele escreveu 564 livros. Tem um fundador de uma loja americana chamado Macy's. Macy's? Obrigado, eu quero ir nessa loja aqui. E diz aqui que essa loja é uma das cadeias de lojas mais finas do mundo, negócio de rico mesmo. Só que o fundador dessa loja faliu 7 empresas antes dessa. Meus queridos, as derrotas podem acontecer na nossa vida, mas nós precisamos aprender a transformar os fracassos em vitórias. Existe a lenda de um cavalo no poço, e é uma lenda, tá, irmãos? Não é verdade. O fazendeiro, ele tinha poucos cavalos, mas um dos seus cavalos, o melhorzinho, aquele que levava a charrete, que ajudava ele, caiu no poço. E ele olhou e falou: não tem o que fazer. Jogaram corda, tentaram puxar, não conseguia, não tinha tantos homens. E ele falou o seguinte: ó, não adianta, vamos ter que matar esse cavalo. Então falou para os 2 funcionários daquela fazenda, para que eles pudessem jogar terra, para poder, o quê? Enterrar o cavalo. Eles jogavam uma pá de terra, o que o cavalo fazia? Se balançava, a terra ia para o chão. Jogavam a segunda, ele se balançava, a terra ia para o chão. Até que, sem eles perceberem, quem não, de repente sai do poço? O cavalo. Eu quero dizer uma coisa para você: se você estiver lá embaixo, no fundo do poço, sentindo-se pouco valorizado, quem sabe humilhado, não aceite a terra que jogam sobre você. Sacuda, suba sobre ela, e quanto mais terra, mais você vai subindo, mais você vai subindo, mais você vai subindo, até que você saia do buraco. Para muitos este cavalo estava abandonado, condenado à morte, mas para o próprio cavalo ele enxergou na terra a possibilidade dele vencer. Que possamos, amados, como igreja, ver que em meio às dificuldades, aos problemas, nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pode transformar toda e qualquer situação em vitória. Os grandes problemas, os pequenos problemas, os grandes fracassos, os pequenos fracassos, em estupendas e maravilhosas vitórias sobre a nossa vida. Transformar o fracasso em vitória. Primeira atitude: precisamos consertar aquilo que está errado. Não deixe para amanhã, que hoje seja o dia. Segunda atitude: precisamos nos animar no Senhor. Terceira atitude: para transformar fracassos em vitórias, precisamos seguir as estratégias de Deus. E a quarta atitude: precisamos agir confiados nas promessas do Senhor. Amém? Feche os olhos.
Como que está a tua vida? Você tem vivido em vitória? Ou você tem vivido em fracassos? Você tem tentado, de verdade, se santificar e consertar aquilo que está errado na tua vida? Ou você tem, ao invés disso, vivido uma vida vã, religiosa e convivendo com o pecado na tua vida? Será que você tem vivido de tal forma que, infelizmente, você se considera um derrotado e que para você não tem mais jeito? A palavra do Senhor para você nessa noite é: anime-se, eu estou contigo, eu tenho planos para a tua vida, eu tenho um caminho a qual você deve seguir. A derrota é aparente, talvez você esteja chorando de madrugada, talvez a madrugada esteja sendo muito longa na tua vida, mas a palavra do Senhor para você é: no amanhecer Ele te dará vitória, e este é o amanhecer do Senhor para você. Você tem ouvido as estratégias do Senhor e você tem colocado em prática, ou você tem procurado a viver conforme o teu querer, a tua força, a tua capacidade? Misericórdia! Esta é noite de pedir perdão também e falar: Senhor, eu quero viver as tuas estratégias, eu quero viver a tua vontade de forma plena. Eu não aceito mais viver conforme o meu querer, mas eu quero o teu querer na minha vida. Eu já tenho quebrado tanto a cara comigo mesmo, Pai. Que você possa nessa noite confiar nas promessas do Senhor, que são dezenas, centenas de milhares para o povo de Deus. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Gostaria que você pudesse orar, colocando a tua vida no altar do Senhor. Este momento é teu. Ore ao Senhor neste momento. Senhor, nós estamos diante do Senhor nessa noite, Pai, reconhecendo que toda vez que queremos fazer conforme o nosso querer, damos com a porta, com a cara na porta, Pai. Mas nós queremos viver a tua verdade, queremos viver as tuas estratégias, queremos procurar viver de forma santa, queremos nos animar no Senhor e queremos viver as tuas promessas dia após dia. Sendo assim, tira tudo aquilo que impede para que isso aconteça na vida de cada um que está aqui nessa noite, a começar na minha, Pai. Senhor, que nós não venhamos a experimentar o fracasso da segunda-feira, que nós não venhamos a experimentar mais uma vez o fracasso do pecado, do lamaçal do pecado, de estarmos infelizmente fazendo o mesmo erro toda semana, mas que possamos nos libertar e que a tua vitória se manifeste sobre nós. Sonda o nosso coração e faça a tua vontade sobre nós. Não queremos a vitória simplesmente, Pai, porque queremos nos mostrar para as outras pessoas, mas queremos a tua vitória porque queremos estar no centro daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Confiados na tua palavra é o que oramos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a dar um abraço para a pessoa que está ao teu lado.